com especialista em direito trabalhista, o advogado Murilo Chaves. Doutor Murilo, obrigado pelo contato. Bom dia. Bom dia a todos. O STF, de fato, entendeu, doutor Murilo, que os acordos coletivos, nesse caso, e aí a gente pode levar para o plural, porque tem repercussão geral, mas que o acordo coletivo pode se sobrepor e até prever menos direitos ao trabalhador do que está previsto na legislação trabalhista? Sim, o STF entendeu, por meio do tema 1046, que o negociado prevalece sobre o legislado. Em resumo, o STF declarou válida a alteração trazida pela reforma trabalhista lá em 2017. Então, os acordos coletivos, aqueles negociados entre sindicatos, né, sindicatos de empregados e sindicatos de empregadores, podem sim dispor de temas, desde que esses temas não estejam previstos na Constituição Federal. Então, aqueles temas constitucionais, FGTS, salário, seguro-desemprego, isso não pode ser acordado. Os outros temas podem ser sim negociados. Isso traz uma série de questões, né, doutor? Mas uma delas, pensando sob a ótica do trabalhador, é a possibilidade de o sindicato não ser tão representativo assim, né? O sindicato, muitas vezes, pode fazer acordos com os empregadores e o trabalhador ficar a ver navios, doutor? Sim, existe essa possibilidade, mas também para que isso não aconteça, existem mecanismos jurídicos, né, que podem ser levantados. Esses acordos coletivos, eles não podem ser feitos às escondidas, né? São negociações entre sindicatos e tem que ter previamente ampla divulgação de quando serão essas reuniões, participação também dos entes que compõem esses sindicatos. Então, nos sindicatos de empresas, essas empresas têm que ser notificadas a participar dessas reuniões e dessas negociações, e nos sindicatos de empregados também tem que haver notificação desses empregados para que participem, para que falem suas vontades e para que a entidade sindical os represente. Justamente para evitar o que você falou, que haja uma negociação feita sem participação e de modo a favorecer uma empresa ou a favorecer uma entidade sindical. É a confirmação, como disse o doutor Murilo Chaves, Samuel Strauta, a confirmação daquilo que está na reforma trabalhista lá do governo Temer, reforma de 2017, Samuel. Doutor Murilo, bom dia, muito obrigado aqui por nos atender. Uma dúvida, né, que das várias que tenho aí nesse processo, né, até disse aqui no meu comentário, na coluna Sagres em Off, tenho até mais dúvidas do que esclarecimentos até o momento em relação a isso, procurando ler essa decisão. O primeiro ponto, nós tivemos aqui uma decisão no Tribunal Regional do Trabalho, na 18ª região, aqui em Goiás, depois o recurso lá no Tribunal Superior do Trabalho, e aí o assunto foi parar lá no Supremo Tribunal Federal. Quando os temas foram tratados no TRT e também no TST, houve uma informação que foi destacada de que a empresa teria ultrapassado o princípio constitucional da prevalência da negociação coletiva. Mas o entendimento do STF foi distinto. Aí, antes de entrar nas outras dúvidas, eu quero começar por esse aspecto, nessa divergência nas instâncias infraconstitucionais e depois, aí, propriamente, no STF. O que a gente pode distinguir nessas duas partes? Aquilo que foi analisado inicialmente no TRT, no TST, e aquilo que os ministros analisaram no STF. Bom dia, Samuel. Registro aqui a satisfação de falar com você, amigo de longa data. E só para que fique claro, né, como é que aconteceu. Esse recurso, como você disse, tem origem aqui em Goiás. Então, nós temos o escritório aqui de Goiás, que representou uma empresa em Crixás. Dessa sentença veio um recurso para o TRT 18, que é aqui em Goiânia, né, fica aqui em Goiânia, mas já é o 2º grau de jurisdição trabalhista. Desse acórdão do TRT 18, subiu um recurso de revista para Brasília, para o Tribunal Superior do Trabalho, e como é um tema constitucional, por meio de um recurso extraordinário ao STF, o STF foi provocado a manifestar sobre o tema, como já manifestou também diversos temas sobre a reforma trabalhista. Aqui, nessas primeiras instâncias, né, tanto lá em Crixás, na Vara do Trabalho de lá, quanto aqui no TRT 18, o entendimento e o questionamento era: o acordo coletivo feito originariamente, que foi questionado por meio da ação judicial, infringiu normas constitucionais ou seguiu o texto exato lá da reforma trabalhista, que está no 611A e no 611B? Porque lá fala:
o negociado prevalece sobre o legislado, exceto nos seguintes pontos, e tem um rol, né, de pontos que não pode haver negociação coletiva. Então, ficou essa divergência se realmente tinha atingido os limites constitucionais ou não. Chegou no TST, o STF foi provocado por meio de um recurso extraordinário. O tema 1046 foi fixado da seguinte forma: o acordo é válido sempre que, claro que eu estou falando em outras palavras, eu não estou lendo aqui a ementa do tema, mas o acordo é válido sempre que ele não verse sobre temas previstos literalmente na Constituição. Então, salário, seguro-desemprego, FGTS, férias e esses direitos regulamentares do trabalhador. No mais, em qualquer tema que se queira negociar entre as partes, desde que não se comprove um vício nessa negociação, como falamos há pouco, né, que tenha ampla divulgação, que tenha participação das entidades sindicais e de seus representados. E desde que não se fira a Constituição de modo a prejudicar o trabalhador, a negociação coletiva é válida. Isso impede que eu questione como advogado, ou que uma empresa questione, que um empregado questione algum outro acordo coletivo? Não impede. Mas o tema 1046 já fixa um entendimento e vai barrar muitos desses questionamentos. Tanto que nós temos cerca de 65 mil ações suspensas que versam sobre o mesmo tema, questionando um ponto ou outro de acordo coletivo Brasil afora. Então, claro, daqui para frente o STF traçou uma norma que tem efeito vinculante, que todo mundo vai seguir, mas se eu entender como advogado, se a minha cliente empresa entender, se o meu cliente empregado entender que deve haver questionamento sobre um acordo coletivo, que aquilo ali fere um ponto constitucional, até invocando esse tema 1046, esse questionamento judicial pode ser feito. O STF traçou um norte, né? Conseguiu organizar a questão, mas não há também impedimento de novos questionamentos. E um argumento que foi utilizado pelo ministro Luiz Roberto Barroso também me chamou a atenção, aí seguindo essa linha que, né, que o senhor nos traz aqui, nos ajuda a entender um pouco melhor. Ele diz da seguinte forma, também vou me utilizar aqui, não propriamente, não é na descrição, mas nesse sentido. Quando ele fala da seguinte maneira, que desde que ele abre ali uma argumentação, desde que a norma acordada respeite o mínimo civilizatório. Aí, claro, esse mínimo civilizatório ele está atrelado aí à própria Constituição Federal, às normas, tratados, convenções internacionais que foram incorporados ao direito brasileiro. Mas, de toda forma, me parece algo subjetivo, de um ponto que está, quando a gente fala mínimo civilizatório, pois pode ser, por exemplo, o senhor pode ser uma referência, para mim pode ser outro tipo de referência. O que a gente pode analisar a respeito desse mínimo civilizatório que foi destacado aí no argumento do ministro? O mínimo civilizatório que o ministro Roberto Barroso menciona, justamente como você concluiu, é bastante subjetivo. Mas, assim, eu entendo que ele fala dos marcos constitucionais, que também não deixam de ser subjetivos. Também não deixam de ser subjetivos. Porque se eu falo assim, o acordo coletivo ele não pode versar sobre alterações salariais. E o acordo coletivo reduz percentual de piso salarial, ou estabelece que o piso salarial vai ser reajustado a cada 2 anos, ao invés de reajuste anual, como é o costume que nós temos aqui no Brasil. Eu estou, de certa forma, negociando algo que diz respeito ao salário, que é também uma norma constitucional que talvez esteja dentro desse mínimo civilizatório. Então, existem formas de questionamento justamente porque o entendimento constitucional, o que fere a Constituição e o que não fere, o que está abrangido pela Constituição e o que não está, é realmente bastante subjetivo. O STF traça um norte agora, né, de o que pode e o que não pode acontecer, mas com certeza, muito embora eu acredite que em número menor, nós continuaremos tendo questionamento, porque o judiciário está aí justamente para isso. Né? Existe um conflito de interesses, nós provocamos o judiciário para ele falar quem tem razão e quem não tem. Agora com o norte, né? Com o norte de que esse mínimo civilizatório, de que esses marcos constitucionais devem ser obedecidos nessas negociações. Mas não deixa de ser subjetivo. Realmente o que o ministro fala é bastante subjetivo, mas esses marcos constitucionais também o são, com certeza. E outro aspecto é que essa decisão do STF, esse caso aí, e também várias outras ações, estão ligadas ao tempo de deslocamento do trabalhador. E aí foi algo já muito polêmico, discutido lá na reforma trabalhista, lá em 2017,
Inclusive, porque lá no artigo 4, quando a gente trata lá na CLT, o artigo 4º ele dá uma visão mais geral, né, a respeito do trabalhador. E aí, ao longo da legislação, há temas que são muito específicos. Alguns entendem, inclusive, que são contraditórios, né, pontos que estão lá na visão geral e pontos mais específicos. Esse caso, detalhadamente aqui, que envolve essa empresa aqui do estado de Goiás, a alegação que ela trouxe é um deslocamento de 3,5 km na zona urbana e que isso possibilitaria que o trajeto fosse realizado a pé ou por outros meios de transporte. O que a gente pode destacar, então? É baseado nessa argumentação que a empresa traz, mas, ao mesmo tempo, da necessidade colocada por muitos trabalhadores em relação ao seu tempo de deslocamento, se isso está ou não incluso no seu tempo de trabalho. Essa decisão ela também pode ajudar a dar um norte, não só especificamente nesse caso, que já foi julgado, mas também em outros casos relativos a isso? Eu até penso que ela é bastante limitada a esse ponto de negociação coletiva, muito embora a origem, como você disse, tenha sido quanto às horas in itinere, né, as horas de itinerário. Então, o que a legislação antes da reforma trabalhista falava? Se eu trabalho na zona rural e para esse local do meu trabalho, para esse deslocamento, zona urbana, zona rural, não há disposição de transporte público coletivo, a empresa é obrigada a fornecer o transporte e também esse tempo, desde o meu deslocamento de casa até o trabalho, já se conta como tempo de trabalho efetivo, né, que eram as horas in itinere, horas de itinerário. A reforma trabalhista em 2017 acabou com isso. E como você mesmo disse, muito embora a reforma tenha acabado com isso, o acidente de trajeto, aquele acidente de trabalho que ocorre no trajeto casa-trabalho, trabalho-casa, não deixou lá em 2017, depois nós tivemos algumas alterações, mas ele não deixou lá em 2017, junto com a reforma, de ser considerado acidente de trabalho. Então, assim, a própria reforma trabalhista excluiu uns pontos, manteve outros, o que deixou também muita margem para questionamento judicial. Muito embora a origem seja essa, eu entendo que esse julgamento, o tema 1046 em específico, tratou de maneira global dos acordos coletivos, porque a origem do processo era eu contratei pós-reforma trabalhista mais 10 trabalhadores. Para os anteriores, eu tinha que pagar horas in itinere. Eu poderia entender que seria, de certa forma, um direito adquirido. Para esses novos que eu contratei, eu não vou pagar, a legislação já fala que eu não sou obrigado. Vamos colocar isso no acordo coletivo, vamos, né, negociar e colocar isso numa negociação, e essa desobrigação fica acordada entre os sindicatos, né? Poderia ter ocorrido isso ali na origem, e isso deu uma margem para discussão e para chegar até o STF, até o tema 1046. Muito embora a origem seja essa, eu entendo que o tema está restrito a essas negociações, o que não quer dizer também que é um tema bastante amplo, né, já que as negociações são livres para vários temas. E, embora eu não acredite que esse tema vá subsidiar alguma ação nesse sentido, de hora de deslocamento, de acidente de trajeto, com certeza muitos temas assim ainda chegarão ao STF para que ele declare se são constitucionais ou não, e nós já temos também muitas ações que versam dessa natureza trabalhista lá, pendentes ainda de julgamento. Por exemplo, o próprio tempo de trabalho, 8 horas diária, né? Tem lá a previsão no artigo 58 da CLT, que aí diz que a duração máxima, a duração do trabalho, a duração normal do empregado não pode exceder as 8 horas diárias. Também esse tempo de duração é algo aí que pode causar inúmeros conflitos? É um tema também que pode, de acordo com esse norte da decisão do STF, ser tema de negociação coletiva, muito embora a gente não possa ultrapassar as 44 horas semanais. Mas nós, por exemplo, essa questão do tempo de trabalho, né, do tempo à disposição do empregador, é uma questão muito atual, com o home office, né, essa questão do direito à desconexão, até que limite que o empregador, até quando o empregador pode acionar esse empregado em casa, quais os horários, quando é que esse empregado se desconecta. Nós temos hoje o mundo inteiro discutindo, já países da Europa implementando semana de 4 dias, né? No sentido de que o empregado trabalhe 4 dias, descanse um dia a mais para ver se isso aumenta o rendimento, diminui o estresse, diminui doenças ocupacionais. Eu penso que sim, que nós, com certeza, em breve, teremos uma discussão sobre essa questão de jornada de trabalho, de duração de trabalho, de formas de compensação para que o empregado tenha mais tempo de descanso durante a semana, e certamente, tendo essas
negociações e essas discussões, e isso chegará ao judiciário para que ele manifeste sobre a constitucionalidade. Penso eu que o tema 1046, muito embora, como já falei algumas vezes, trace o norte, também vai deixar em aberto essa discussão para que muitas outras matérias cheguem a esses tribunais superiores. E aí, nesse caso, deslocamento, o senhor falou, né, do home office. Me lembrei aqui de alguns casos no exterior e até mesmo aqui no Brasil. Por exemplo, trabalhador que tropeçou na escada, né, e tem cobrado isso. A pessoa, às vezes, estava no outro ambiente, aí vai para o ambiente que ela vai trabalhar, tropeçou e cobrou ali deslocamento de trabalho e um acidente, né, nesse deslocamento. E aí é algo bastante complicado, né, a gente levando em consideração a nossa legislação e propriamente também o momento, né, que a gente está vivendo. O home office ele não isenta a responsabilização do empregador por um eventual acidente de trabalho. Né? Eu estou ali no tempo à disposição do empregado, do empregador, sou empregado, estou em casa, mas trabalhando à disposição do empregador. Agora, para que isso aconteça, é muito importante que a empresa e que o empregado também negociem essas questões de ergonomia, o ambiente de trabalho, qual cadeira está sendo utilizada, como é que esse ambiente está disposto, até porque o surgimento de eventuais doenças no futuro pode se enquadrar como uma doença ocupacional e o empregador não tem ali os olhos no empregado, como tem dentro da empresa, para poder fazer essa fiscalização. Então, são matérias novas, né, que nós não tínhamos o costume com elas, justamente porque o teletrabalho, o home office eram exceções. A reforma trabalhista lá em 2017 que inseriu no texto legal, isso era excepcional, nós sabíamos que quase não era praticável, né? E com a pandemia, hoje virou praticamente uma regra, né? Muitas pessoas trabalham pelo menos parte da semana em casa, parte no emprego, muitos empregos que eram presenciais, muitas vagas que eram presenciais, hoje são vagas à distância, são vagas telepresenciais. Essas ferramentas, inclusive, que nos possibilitam falar à distância, não eram comuns para nós antes da pandemia. E da minha parte, gostaria aqui de finalizar com um entendimento geral. Se essa decisão do STF pode restringir um pouco mais esse direito às horas itinere. Sim, a decisão do STF, elas restringem com certeza, porque assim, lá em 2017, essas horas de deslocamento já foram excluídas do texto legal, já foram excluídas da CLT. E de lá para cá, nós temos vários questionamentos se isso se mantém, se não se mantém, se é constitucional ou se não é. Essa decisão do STF, especificamente para isso, valida acordos coletivos que não tratem das matérias constitucionais e como a origem desse tema 1046, nós sabemos que é aqui de Crixás, e é um processo que discute justamente horas de deslocamento, eu posso, como advogado, pelo menos, interpretar que o STF chancela o não pagamento, né, chancela a alteração legislativa nesse sentido. Está aí, advogado da área trabalhista, Murilo Chaves, Jéssica Rubens, com a gente aqui no nosso Sinal Aberto. Temas relativos propriamente ao caso que nós analisamos, que foi analisado lá no STF, mas também outras aplicações aí da legislação trabalhista. É isso, Murilo. Obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres e, a qualquer momento, a gente volta a te acionar para entender melhor os processos. Até mais, bom dia, boa semana. Eu que agradeço, bom dia, boa semana a todos. Advogado Murilo Chaves é especialista em direito trabalhista, conversando conosco aqui no Sagres Sinal Aberto. Amanhã, destaques a íntegra dessa entrevista, você confere acessando no nosso portal, o sagresonline.com.br. Agora em Goiânia, 8h54, a gente vai chegando ao fim aqui desta edição do Sagres Sinal Aberto. Amanhã, Jéssica. Terminando, então, essa edição aqui do Sinal Aberto para falar ainda sobre economia circular. A última edição do Debate Super Sábado abordou esse assunto, falando sobre economia circular, em alusão também ao último dia 5, que foi o Dia Mundial do Meio Ambiente. Vamos ver mais detalhes na reportagem de Ananda Leonel. Produzir, utilizar e descartar. A economia circular busca a reciclagem até o momento em que o material não puder mais ser reaproveitado. O descarte de produtos tem causado grandes danos ao meio ambiente, como o aumento da poluição e do aquecimento global. A diretora do Comitê de Economia Circular, Tatiane Zanardi, busca alternativas através da tecnologia para restaurar os materiais descartados que chegam ao fundo do mar. Que é uma das ações do nosso instituto, buscar alternativas que tenham tecnologia, que tenham escala para transformar isso.
né? Então, uma das chamadas de negócio que a gente fez, justamente a solução vencedora transformava o plástico, que pode ser recolhido do mar, né, que às vezes é contaminado, mas que pode ser recolhido e transformado em gás. De acordo com organizações das Nações Unidas, quase todos os produtos consumidos no planeta são descartados após 6 meses de uso, o que gera mais de 2 bilhões de toneladas de resíduos por ano, em média. Para o professor sênior da USP e presidente do Conselho Científico Agrosustentável, José Otávio, um dos pontos mais delicados envolve o agronegócio, principalmente por conta dos defensivos, ou seja, os produtos químicos que controlam seres vivos considerados prejudiciais à lavoura. Um dos pontos mais delicados do agro é o uso de defensivos. Então, e uma das preocupações era com as embalagens vazias de defensivos. E aqui no Brasil, hoje, nós conseguimos recolher e dar uma destinação adequada para cerca de 95% das embalagens utilizadas pelos defensivos. A íntegra do debate Super Sábado você confere acessando no sagresonline.com.br. Samuel Astraioto, boa semana, até mais. Valeu, Rubens. Um abraço a você, a Jéssica e a todos que nos acompanharam aqui nesta edição do Sinal Aberto. Tchau, Jéssica. Bom dia. Tchau, Rubens. Um abraço para você, para o Samuel, a todos que nos acompanharam. Até as 2 no Tom Maior. Tchau, pessoal. Bom dia, boa semana. Cara, eu pensei que você ainda estava falando com o Samuel. Um abraço. Bom dia.